Aluno, vamos continuar o nosso curso de Direito Civil e chegou a vez de a gente falar de defeitos do negócio jurídico. Na aula de hoje, na verdade, a gente vai tratar de defeitos do negócio jurídico e ato contínuo nós vamos falar de erro. Na verdade, no mesmo ponto a gente vai cuidar de defeitos e de erro. Tá joia? Para a gente começar a bater um papo, antes da gente ir para o primeiro slide, vamos bater um papinho, que negócio é esse de defeitos do negócio jurídico? O que é isso? Vamos voltar um pouquinho e vamos lembrar dos requisitos de validade do ato do negócio jurídico. Quando a gente fala de requisitos de validade do negócio jurídico, a gente tem a figura de quê? Agente capaz, objeto possível e lícito, forma prescrita não defesa em lei. Acontece que esse trio de agente capaz, objeto lícito e possível, forma prescrita ou não defesa em lei, esse trio não se esgota para a questão da validade. Por que esse trio não se esgota no que tange a validade? Esse trio não se esgota por uma razão muito simples. Eu posso ter o agente capaz, eu posso ter o objeto lícito e possível, eu posso ter a forma prescrita ou não defesa em lei, entretanto, o negócio não é válido. Por que não é válido? Porque a minha vontade pode estar, por exemplo, viciada. Exemplo, eu fui coagido, a outra pessoa agiu com dolo. Por isso que diversos autores colocam um quarto requisito. Diversos autores falam em agente capaz, objeto lícito possível, forma prescrita não defesa em lei e vontade sem vício. Coloca um plusinho que é a vontade sem vício, a vontade não viciada. O que a gente vai falar agora, que negócio é esse de vício, que negócio é esse de defeito? Os vícios, os defeitos, podem ser divididos em dois grupos. Os vícios de vontade e os vícios sociais. Os vícios de vontade são aqueles que atingem a vontade humana. São aqueles que dizem respeito à vontade humana. Que é o caso de quê? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, do erro, da coação. Os vícios sociais não, estão ligados ao comportamento da pessoa. Na verdade, o objetivo do vício social não é tratar da vontade, e sim do comportamento. Exemplo, eu agi com uma simulação, o meu ato foi simulado, eu tenho um patrimônio, eu venho a diminuir o meu patrimônio para me tornar insolvente, uma fraude contra credores. Então, por isso que agora a gente tem que separar. E agora sim que eu separo, apresentando a você quais são os vícios de vontade. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Nesse momento da aula, nesse instante da aula, é uma análise didática apenas, é uma divisão didática. Porque na aula de hoje a gente vai falar de erro, depois a gente vai falar na próxima aula de dolo, depois na outra aula a gente vai falar de coação, e depois a gente fala de estado de perigo e lesão. Então, cada um desses assuntos será tratado. A gente inicia com a figura do erro. Beleza? Só que eu tenho, paralelo aos vícios de vontade, eu tenho os vícios sociais. Os vícios sociais vêm a ser o paralelismo ao vício de vontade. E nesses vícios sociais eu penso em quê? Na simulação e penso na fraude contra credores. Então, quando eu olho para esses vícios sociais, eu vou pensar na simulação e vou pensar na fraude contra credores. Beleza até aqui? Joia? Eu sei que você quer saber o que é cada um deles. Óbvio que no seu lugar eu estaria aflito para querer saber cada um deles. Mas não é o momento agora. A gente vai primeiro falar de um por um. Então, fica tranquilo que até o final a gente vai ver todos. Só que eu tenho que ir parte por parte e vamos começar pelo erro. Beleza? O artigo-chave do erro é o artigo 138. Ele é o artigo mestre para a figura do erro, que vai dizer que são anulados os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro. Só que para a gente falar de erro, a gente tem que, em primeiro lugar, conceituar erro. E eu preciso, ao conceituar o erro, falar de ignorância. Eu necessito conceituar o erro e fazer o paralelo, à ignorância. E como é que eu comparo o erro com a ignorância? De que maneira eu faço esse paralelismo? E por que eu tenho que fazer? Primeiro vamos entender o porquê, e depois eu entendo o paralelismo. O porquê nasce nesse capítulo aqui. Repara que o capítulo 4 fala dos defeitos do negócio jurídico. A seção primeira fala do erro ou ignorância. Qual o meu receio? Que com essa expressão erro ou ignorância,
com essa expressão erro ou ignorância, parece-me, num primeiro momento, expressões sinônimas. O que poderia, no primeiro momento, eu achar que erro e ignorância fossem o quê? Fossem expressões sinônimas, e não são. Concorda comigo? Porque estaria isso, quando se lê pela primeira vez, assim, erro e ignorância, tudo é a mesma coisa. Pô. Até por um detalhe, você continuaria lendo o Código Civil, a palavra ignorância não aparece mais, só aparece erro, o que pode levar a uma falsa impressão de expressões sinônimas, e elas não são sinônimas. O que ocorre quando o Código Civil coloca erro ou ignorância, ele está equiparando no que tange a produção dos efeitos. Os efeitos estão equiparados, mas o erro é uma coisa, a ignorância é outra coisa. Se equiparam no que tange a produção dos efeitos, entretanto, não são expressões iguais. E qual a diferença entre erro e ignorância? É uma diferença conceitual. O erro é o quê? É a noção da realidade, sendo, por conseguinte, o desajuste involuntário entre a vontade real e a sua manifestação. O que é isso? Eu acho que a melhor expressão é essa aqui no iniciozinho. Falsa noção da realidade. Quando eu penso no erro, eu vou pensar na falsa noção da realidade. O erro significa isso, a falsa noção da realidade. Ou seja, eu imaginava algo que não é real. Eu imaginava algo que não seria real. Então, eu imaginei uma coisa que não é real. Como assim? Eu delirei? Não. Eu estou louco? Não. É muito simples. Eu entrei numa loja para comprar um relógio de ouro. Eu achei que o relógio era de ouro. As circunstâncias me levaram a crer que o relógio era de ouro. Mas não era. Mas repare bem, eu conheço o ouro. Eu sei o que é, tenho uma noção do que é ouro. Eu tive uma falsa noção dessa realidade. Eu queria contratar um cantor para uma festa. Eu fui indicado, você me recomendou o cantor, você, Guerra, pode contratar, ele é muito bom. Aí você me falou que é fulano de tal. E eu contratei fulano de tal. Mas eu contratei o homônimo a ele. Erro. O erro está sempre assim, na falsa noção da realidade. Mas é muito importante sacar que as circunstâncias ponderaram a crer. A maneira que eu busquei me levou a crer. Entretanto, não houve nenhum ato da outra parte. Isso é muito importante. Porque quando eu tenho o ato da outra parte, ou seja, a outra parte me induziu aquilo, aí não vai ser erro. Vai ser o que a gente vai falar na aula que vem, que é dolo. O erro é simplesmente isso, essa falsa noção da realidade. No erro eu estou agindo absolutamente sozinho. No erro eu vou estar agindo absolutamente sozinho. Beleza? Vamos lá. O que é ignorância? A ignorância é o desconhecimento a respeito daquilo. É quando eu desconheço aquilo, é como se eu fosse comprar um relógio de ouro, mas eu não sei o que é ouro. Eu fosse comprar um remédio, eu não sei que remédio é aquele. Eu não entendo nada daquilo, eu não sei nada. Então, isso é ignorância, não é o erro. Beleza? Então, por exemplo, repara só, a própria palavra já diz isso. E negação, gnose, conhecimento. Então, o que é ignorância? É o desconhecimento a respeito do negócio jurídico. É quando você desconhece aquele negócio jurídico. Não é a falsa noção da realidade, é simplesmente o desconhecimento daquela realidade, é a ausência de conhecimento. Beleza? Ou seja, eu desconheço aquilo. Legal? Então vamos lá. Então você já sabe que erro e ignorância não são sinônimos, mas apenas o quê? Se equiparam. A partir daqui, a gente vai dar tchau para a ignorância, porque o Código Civil a partir daqui só fala em erro. Vamos falar de erro. Ah, mas quando ele fala em erro, valeria para a ignorância? Valeria. Falta repetir, os efeitos são equiparados, a diferença só está na definição. O que é erro? O erro pode ser essencial ou substancial e o erro pode ser acidental. Eu posso ter erro essencial ou substancial e eu posso ter erro acidental. Qual é a diferença entre eles? Por que eu separo? Calma, vamos devagarzinho. Vamos ver a diferença? O que é erro substancial ou essencial? Erro substancial ou essencial é o erro que diz respeito à natureza do negócio jurídico. O erro vai incidir sobre a natureza do negócio jurídico, sobre o objeto principal da declaração. Então, o erro incide
sobre a natureza do negócio jurídico. O erro incide sobre o objeto principal da declaração. Como assim? De que maneira é isso? Muito simples. Eu, Guerra, entrei na loja para comprar um relógio de ouro. Eu queria comprar um relógio de ouro. Se eu soubesse que o relógio não era de ouro, eu não teria comprado o relógio. Esse é o erro essencial. Ou seja, se eu soubesse da realidade, o ato não teria sido praticado. Se eu soubesse a realidade, o ato não seria praticado. Esse é o erro essencial, é o erro substancial. Se eu soubesse da realidade, o ato não teria sido praticado. Beleza? Agora, cuidado, que eu tenho o erro acidental. O erro acidental, ele incide sobre o quê? Sobre as qualidades secundárias do negócio. O que são qualidades secundárias do negócio? Eu fui comprar um relógio. Eu queria comprar aquele relógio. Era aquele relógio que eu queria comprar. Eu compraria relógio de qualquer maneira. Mas eu achei que era de ouro. O achar que é de ouro está no elemento secundário e não no elemento principal. Ele vai no elemento secundário e não no elemento principal. Assim sendo, esse erro acidental, ele é irrelevante. Como assim é irrelevante? Ele é relevante pelo seguinte: o artigo 138 do Código Civil só fala para a gente que o que leva ao ato anulável, o que conduz ao ato anulável é o erro substancial. O que vai levar ao ato anulável é o erro substancial e não o erro o quê? E não o erro acidental. Então, o que vai conduzir ao ato anulável é o erro substancial. Beleza? Ele que irá conduzir ao ato anulável. Combinado? Joia? Então, em termos de prova, você já sabe. Ato anulável, erro substancial. Eu preciso disso, hein? Eu preciso disso. Depois vai aparecer de novo uma tabela para a gente. Você vai reparar que eu vou repetir isso umas 10 vezes. Na próxima aula eu vou repetir quando eu vou falar de dolo. Então, eu preciso repetir isso em mente. Erro essencial, ato anulável. Erro substancial, ato anulável. É a mesma coisa. Erro acidental, não. Erro acidental é uma questão secundária. Portanto, ele não leva à anulação do negócio jurídico. Ele não vai conduzir à anulação do negócio jurídico. Combinado? Joia? Vamos seguir? Vamos agora para o artigo 139. O erro substancial, ele pode incidir sobre o quê? Sobre a natureza do negócio, sobre a identidade ou qualidade essencial, sobre o direito. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar sobre cada um desses incisos. O inciso primeiro fala da natureza, o inciso segundo fala da identidade ou da qualidade, são dois assuntos. O inciso terceiro fala do erro de direito. Então, se você me permitir, a gente vai conversar sobre cada um desses tipos de erro essencial. Ele pode incidir sobre o quê? De que maneira ele vai poder incidir? Então, vamos dissecar o artigo? Primeiro, sobre a natureza do próprio negócio. Como assim sobre a natureza do negócio? Eu achei que eu estava realizando um negócio jurídico, quando na verdade eu estava realizando outro. Então, eu achei que eu estava realizando um negócio jurídico, quando na verdade eu estava realizando outro negócio jurídico. Então, o erro está incidindo sobre o quê? Sobre a natureza do próprio negócio. É o caso de que eu achei que eu estava comprando uma casa, quando na verdade eu estava doando, estava fazendo uma doação. Ou eu achei, para dar o exemplo mais coerente aqui... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado, com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$ 40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo,
que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.